Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o professor José Flávio. A aula de hoje a gente vai falar da unidade 2 do livro 3, beleza? O tema da aula de hoje é potencial elétrico. Isso está lá na página 217. Então, para começar, a gente vai definir o que é potencial elétrico. O potencial elétrico é o seguinte: ele é a energia armazenada por unidade de carga numa região dentro de um campo elétrico, beleza? E a gente pode escrever isso matematicamente da seguinte forma, que o potencial elétrico V, ele vai ser igual à energia potencial armazenada por unidade de carga. Tranquilo? Então, beleza, agora sobre o potencial elétrico. Para começar, qual é a unidade dele? Unidade. A unidade do potencial elétrico no SI é o volt, tá? Volt. V, coincidentemente, é a mesma letra do potencial, tá? Nesse caso, né, quando a gente falava de força elétrica, quando a gente falava de campo elétrico, a gente estava trabalhando com o módulo da carga, tá? No caso do potencial, não. No caso do potencial, o sinal da carga importa. Então, se a carga for positiva, se a carga Q for maior que zero, a gente vai ter que o potencial elétrico V vai ser maior que zero. Se a carga elétrica Q for menor que zero, a gente vai ter que o potencial elétrico vai ser menor que zero. E uma coisa importante, né? O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Ou seja, ele só precisa do seu módulo, do seu valor, para definir. Você não precisa de direção e sentido como é necessário numa grandeza vetorial, como o próprio campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? O potencial elétrico não, ele é uma grandeza escalar. Então, você só precisa saber do valor do potencial elétrico, que vai estar na unidade de volt, para saber como é que ele se comporta. Agora, a gente vai ver o seguinte: como é que a gente calcula o potencial elétrico de uma partícula pontiforme? Potencial elétrico de uma partícula pontiforme. Então, a gente calcula da seguinte forma: o potencial elétrico V vai ser igual a K, que é a constante eletrostática do meio, se for o vácuo. Lembra que o K no vácuo vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, né? Vezes a carga elétrica sobre a distância, né, dessa carga. Beleza? Até o ponto que a gente quer saber o potencial. Tranquilo? Então, o potencial elétrico da carga Q a uma distância D, a gente calcula dessa forma aqui, tá? V é igual a KQ sobre D. E se for mais de uma carga, se for um conjunto de cargas ou um conjunto de partículas, né? Potencial elétrico de um conjunto de
cargas puntiformes. Beleza. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, né, a gente pode calcular da seguinte forma o potencial elétrico desse conjunto de cargas. E o que eu estou pensando? Imagina o seguinte, você tem aqui um ponto P, tá? E eu quero saber, assim, desse ponto P eu tenho algumas cargas. Por exemplo, a carga 1, Q1, Q2, Q3. Essas cargas estão a umas certas distâncias, tipo carga 1 está a uma distância D1, carga 2 está a uma distância D2, a carga 3 está a uma distância D3. E eu quero saber qual o potencial elétrico dessas cargas nesse ponto P. Como é que eu faço isso? O potencial elétrico no ponto P vai ser igual à soma dos potenciais de cada carga. Então, é a soma do potencial elétrico da carga 1 no ponto P, mais a soma, né, do potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3. E se eu tivesse mais cargas, eu teria mais N potenciais, beleza? Então, quando eu quero saber o potencial elétrico de um conjunto de cargas, é só eu somar os potenciais. Tranquilo, pessoal? De boa, né? Então, continuando. Como é que seria o gráfico do potencial elétrico pela distância? Vamos ver? Vamos lá. Gráfico V por D. Né? Então aqui a gente tem um gráfico, os eixos aqui, potencial elétrico em volts e a distância em metros. Vamos pensar numa carga puntiforme que o potencial é dado por Q sobre D. Repara o seguinte, K é uma constante, depende do meio. Q é uma constante, é o valor da carga elétrica. Então, o que está variando aqui para o potencial é D. Então, como é que fica a situação? Ele é um denominador, certo? Se eu tenho um denominador muito pequeno, o potencial vai ser grande. Em compensação, se eu tenho um denominador grande, uma distância grande, esse potencial vai ser pequeno. Então, o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Repara aqui. Aqui eu tenho um potencial V1 para uma distância D1. Repara que se eu passar de uma distância D1, né? Se eu aumentar essa distância, por exemplo, para uma distância D2, olha como o potencial vai cair. Entenderam? Então, e esse gráfico, eu estou pensando também no seguinte, eu estou pensando que a carga, ela é positiva. E se a carga for negativa, como é que seria esse gráfico? Vamos lá. Se a carga for negativa, né, por exemplo, se aqui eu tiver um menos, o gráfico, na verdade, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Né? Mesma coisa, para uma distância pequena, eu vou ter um módulo do potencial, o valor, sem pensar em sinal, grande. Mas quando eu coloco o sinal, eu inverto a ideia. Então aqui embaixo, né? Vou pensar aqui um módulo agora V1 para essa distância aqui D1. Eu vou apagar esse V1 aqui em cima. E aqui eu vou apagar esse V2 também embaixo. Na verdade, isso aqui vai ser menos V1.
E para uma distância D2, eu vou ter um potencial menos V2. Entenderam o comportamento do potencial em relação à distância de uma carga pontual? O gráfico vai ser dessa forma. Esse caso aqui é quando a carga for negativa. Beleza? Dando continuidade. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos ver o seguinte aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos falar de superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais. A ideia é a seguinte, imagina aqui, ó, eu tenha essa daqui e aqui eu tenho outra superfície, tá? E aqui eu tenho os pontos A, B e C. Como eles estão, se isso é uma superfície equipotencial, os potenciais VA, VB e VC são iguais. VA é igual a VB, que é igual a VC. E aqui dentro, se eu tenho outra superfície equipotencial, né? D, E e F. Eu vou ter a mesma relação. VD, VE e VF são iguais. O potencial em D é igual ao potencial em E, que é igual ao potencial em F. Entenderam? Então, quando vocês ouvirem falar de superfícies equipotenciais, significa que são superfícies que nela o potencial é igual em todos os pontos. Tranquilo? Agora, a gente vai falar do seguinte. Trabalho de uma força elétrica. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Trabalho de uma força elétrica. Vamos pensar no caso mais simples, no caso em que a gente tenha, por exemplo, um campo elétrico uniforme. Então aqui eu tenho, imagina um campo aqui, tá? Uniforme. Aqui. E aqui eu tenho a minha carga elétrica, eu coloquei uma carga nesse campo, uma carga Q, tá? Uma carga positiva. Só que quando eu coloco essa carga aqui nesse campo elétrico, sobre essa carga vai atuar uma força elétrica. Beleza? E essa força elétrica, quando ela causa um deslocamento, lembra lá da aula de trabalho? Quando a força causa um deslocamento, ela gera um trabalho. Então aqui, ó, se a carga estava num ponto A e ela foi até um ponto B, a gente tem que a força elétrica realizou um trabalho. E como é que a gente coloca isso? Que o trabalho vai ser igual a força, no caso a força elétrica, vezes o quê? Esse deslocamento aqui, que eu vou chamar de quê? De D, tá? Que é a distância entre os pontos A e B. Tranquilo? Então, o trabalho da força elétrica num campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme significa um campo elétrico constante, beleza?
é dado pelo produto da força elétrica pela distância, na verdade pelo deslocamento. E aí você tem o seguinte, que lembrando, o trabalho é uma grandeza escalar e a unidade de trabalho é a mesma de energia, que é o joule. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, vamos lá. Olha só, uma coisa importante aqui dessa fórmula. Bem, como é que eu posso colocar nessa fórmula do trabalho o campo elétrico? Bem, como é que se calcula a força elétrica? A força elétrica, ela é igual, né, o módulo da força elétrica é igual ao módulo do campo elétrico, beleza? Vezes o quê? Vezes a carga que está sendo deslocada. Tranquilo? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Usando essa ideia que a força elétrica é igual ao campo vezes a carga, o trabalho da força elétrica eu posso representar como a carga que está sendo deslocada vezes o módulo do campo elétrico vezes o deslocamento que está acontecendo com essa carga. Tranquilo? Então daqui a gente tem o trabalho. Show de bola? Pontos importantes. A força elétrica é uma força conservativa, né? Ou seja, se ela é conservativa, significa que o trabalho dela não depende da trajetória. Ou seja, aqui eu estou indo de A para B, correto? Se eu fosse por aqui, ou se eu fosse por aqui, né, eu realizaria o mesmo trabalho. Tranquilo? Por quê? Ela é uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória, tá? Agora, qual vai ser a relação entre o trabalho da força elétrica e a energia potencial elétrica? Vamos ver? Deixa eu apagar aqui. Vou deixar esse desenho aqui. Olha só. Repara o seguinte, né? O que eu falei que era potencial? Era uma energia armazenada por unidade de carga em um ponto contido em um campo elétrico. Então, concorda comigo que aqui, nesse ponto A, eu vou ter uma energia potencial EPA, uma energia potencial elétrica EPA, e que nesse ponto B eu vou ter uma energia potencial EPB, tranquilo? E aqui o seguinte, ó, repara que a carga está indo de A para B. Então eu vou ter uma variação da energia potencial. Então eu vou ter que EPA menos EPB, ou seja, a variação dessa energia potencial vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao trabalho. Vai ser igual ao trabalho realizado pela força elétrica. Então, essa é a relação entre a energia potencial elétrica e o trabalho. Tranquilo? Pessoal, agora, como é que eu relaciono o trabalho, né? Aqui eu relacionei trabalho com energia potencial. Como é que eu relaciono o trabalho com potencial elétrico? Vamos lá? Eu vou continuar a partir daqui. Lembra como é que qual a definição de potencial? A definição de potencial é a energia armazenada por unidade de carga em um ponto contido em um campo elétrico. Tranquilo? Então, eu posso substituir esse EPA pelo seguinte, por VA vezes Q. Beleza?
E quem é esse EPB? A energia potencial no ponto B é o potencial B vezes a carga. Isso tudo é igual ao que? Ao trabalho. Ao trabalho e que eu levei a carga Q do ponto A até o ponto B. Eu posso colocar essa carga em evidência, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, que Q VA menos VB é igual ao trabalho. Então, qual é a relação entre trabalho e potencial elétrico de uma força? Entre o trabalho realizado por uma força elétrica e o potencial elétrico. A relação é o seguinte, que o produto da carga que foi deslocada pela diferença de potencial elétrico entre o ponto que ela estava e o ponto que ela foi deslocada, é igual ao trabalho realizado pela força elétrica nesse processo. Tranquilo? Continuando. Agora, como é que eu relaciono o campo elétrico uniforme e a diferença de potencial? Vou apagar isso daqui, ó. Então, vou deixar essa equação aqui, tá? Vou apagar essas duas aqui. Vamos ver o seguinte, como é que a gente vai relacionar o campo elétrico com o potencial elétrico, né? O campo elétrico uniforme com o potencial. Lembra como é que eu cheguei na equação de trabalho para o campo elétrico uniforme? Que trabalho era igual ao produto da carga que foi deslocada pelo módulo do campo elétrico, pelo quê? Pelo deslocamento. Repara o seguinte, né? Trabalho é igual a trabalho. Né? Esse trabalho aqui é igual a esse trabalho aqui. Então a gente chegou na relação que o módulo, a carga que vai ser deslocada, vezes a diferença de potencial elétrico, vai ser igual à carga que foi deslocada, vezes o módulo do campo elétrico, vezes o deslocamento da carga. Daqui eu corto carga com carga e eu descubro que o módulo do campo elétrico uniforme é igual à razão entre a diferença de potencial elétrica entre os pontos A e B sobre a distância entre esses pontos. Beleza? Então aqui eu chego na relação do campo elétrico uniforme com a diferença de potencial elétrico. E agora a gente vai falar como é que vai se comportar o campo elétrico e o potencial elétrico no caso que a gente, em vez de ter uma partícula pontiforme, a gente vai ter uma esfera carregada. Vamos lá? Ó, potencial elétrico agora e campo elétrico. Em uma esfera carregada essa esfera ela vai estar carregada em equilíbrio eletrostático. O que isso significa? Que a gente vai ter uma esfera aqui, né? Uma esfera de raio R, e que as cargas dessa esfera, como elas estão em equilíbrio eletrostático, né? Elas vão se repelir até que ponto?
até a superfície dessa esfera. Então vamos pensar que essa esfera está carregada positivamente, beleza? E eu quero saber como é que vai se comportar o campo elétrico e o potencial elétrico nessa esfera. Vamos pensar aqui, deixa eu ver, em 4 pontos. Quem são esses 4 pontos? Ponto 1, no interior dessa esfera. Ponto 2, na superfície dessa esfera. Ponto 3, ele está muito próximo da superfície dessa esfera. E o ponto 4, ele está longe pra caramba dessa esfera. Então aqui eu vou ter uma distância D, tá? Entre a superfície da esfera e o ponto 4. Vamos pensar primeiro no potencial. Tá. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Lembra que eu falei com vocês, quando você tem um conjunto de partículas pontuais, pontiformes no caso, e eu quero saber qual é o potencial resultante, o que eu tinha que fazer? Eu só tinha que somar, né? Então, pensando aqui nesse ponto central, você tem o seguinte, imagina que cada mais desse aqui seja uma partícula. E o potencial nesse ponto é a soma dos potenciais desses caras. Concorda que vai ser a mesma coisa para o ponto 2 e para o ponto 3? Então, eu vou ter o seguinte, que V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3. Como esse ponto 3 ele está muito perto da superfície dessa esfera, essa distância ela vai tender ao quê? Ao raio. Beleza? Então, eu calculo esse potencial de V1, V2 e V3 como K vezes a carga total, né, a soma de todas as cargas, sobre o raio. Tranquilo? Então, os potenciais V1, V2 e V3 são iguais a K vezes a carga total sobre o raio da esfera. E como é que vai ser o potencial V4? Bem, como o ponto 4 ele está muito longe da esfera, ele está tão longe que a gente pode considerar a esfera como uma partícula pontual, multiforme. Então, o raio não vai ser levado em consideração. O que vai ser levado em consideração vai ser só a distância. Então, vai ser K vezes a carga total da esfera sobre a distância da esfera que a gente está considerando como um ponto até esse ponto 4. Beleza? Então, como é que ficaria o gráfico disso daqui? Eu vou tentar fazer nesse pedacinho aqui, ó, aqui em cima. Um gráfico de potencial V por distância D. Ele vai ser o seguinte, aqui eu tenho os pontos, né? Aqui é o raio. Repara que para pontos menores do que o raio ou muito próximos do raio, como é o caso da parte externa, o potencial vai ser constante. E eu vou chamar ele de V, tá? V. E para uma distância maior do que isso, você vai ter que o potencial ele vai cair. Tranquilo? Então aqui é uma distância considerável. Eu vou ter uma distância Dzão e aqui eu vou ter um potencial que eu vou chamar de V'. Beleza?
Então, o potencial elétrico numa esfera carregada se comporta dessa forma. A parte interna até as partes muito próximas da superfície, na parte externa, você vai ter um potencial constante igual a K vezes a soma das cargas sobre o raio. Para pontos muito distantes, você vai ter que o potencial vai ser igual a K vezes a carga total sobre a distância até esse ponto muito distante. Tranquilo? E como é que vai se comportar o campo elétrico para essa mesma ideia aqui? Vamos apagar. Vamos lá. Então, campo elétrico. Como é que vai ser o campo E1? Ponto central aqui no interior dessa esfera. Pessoal, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, teria que fazer uma soma vetorial aqui, acaba que esses vetores campo elétrico dessas cargas vão se anulando, né? Lembrando que a carga positiva, o vetor é para fora, então eu teria um vetor para cá, eu teria um vetor subindo aqui, eu teria um vetor descendo, um vetor subindo, eles vão se anulando. Então, no interior da esfera, eu vou ter um campo elétrico igual a zero. Tranquilo? Na superfície da esfera, onde vai ser E2, bem, o campo elétrico na superfície da esfera, ele vai ser dado pelo seguinte, ele vai ser igual a meio vezes K vezes Q sobre o quê? Sobre o raio ao quadrado. Tranquilo? E para um ponto muito próximo da superfície, o campo elétrico vai ser dado pelo seguinte, E3 igual a K vezes Q, que é a carga total, né? Sobre R ao quadrado. Tranquilo? E para um ponto muito distante? Para um ponto muito distante, de novo, eu considero a esfera como uma partícula pontiforme. Eu tenho que E4 vai ser igual a K vezes Q, só que em vez de R eu coloco D ao quadrado, é a distância ao quadrado, certo? E aí, pensando no gráfico, né? Aqui eu vou ter o campo elétrico, aqui eu vou ter um campo elétrico, deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Repara o seguinte, que o campo inicial, o E1, ele está aqui, ele é zero. Beleza? O E2, ele está aqui, ó, E2, nesse ponto aqui mais ou menos. É próximo, né, do raio. O E3, ele é um pouquinho mais para cá, ó. Um pouquinho, eu botaria aqui assim, um pouquinho mais para cá. Esse aqui seria o E3. Ele é um pouco maior do que o raio. E quem vai ser o E4? Eu posso botar aqui o E4 com a distância sendo aqui, ó. E4. Beleza? Ele vai ter a mesma característica, vai ser parecido com o gráfico do potencial, só que no início, em vez de ser um potencial constante, não. O potencial E1 vai ser zero, o potencial E2 vai ser metade de kq sobre r ao quadrado, o potencial E3, apesar de estar r ao quadrado, ele está um pouquinho aqui na frente. E o potencial, o campo elétrico E4, ele já vai ser relacionado com a distância. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente fecha a aula, né, de potencial elétrico e na próxima aula a gente vai fazer exercício. Show de bola? Valeu, tamo junto!